recentemente, o TST também manteve uma decisão que afastou a demissão por justa causa de uma empregada que enviou um e-mail funcional contendo partes íntimas de pessoas famosas para duas colegas de trabalho. Ela alegava que só repassou a mensagem e nem foi advertida. E justamente esse uso de ferramentas da internet no ambiente profissional gera muita dúvida ainda. Quais são os limites para o uso no local de trabalho? Bom, para tirar essas nossas dúvidas, está aqui a advogada de Direito Trabalhista, Regilene Santos do Nascimento. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, geralmente, a gente viu esse caso aí, com certeza existem na justiça outras demandas nesse sentido, geralmente, quando a gente entra no ambiente de trabalho, entra numa empresa, recebe um e-mail para usar ali, para se comunicar internamente, e esse e-mail carrega o nome da corporação, carrega o nome da empresa. Qual que é o limite para o uso dele? Tu disseste bem, quando o empregado assume um emprego, ele é contratado e recebe aquele endereço eletrônico corporativo para o uso no trabalho e para o trabalho. Então, o empregado há que ter o bom senso de usar esta ferramenta, porque é uma ferramenta de trabalho, para o trabalho e não para fins particulares. Mas, como logo no início as pessoas perceberam, os empregadores perceberam que os empregados não tinham muito bom senso e muito limite ao uso, as empresas começaram então a estabelecer limites. Então, regras por escrito, porque depois, em questão de ônus da prova, o verbal se perde no tempo, por escrito, proibindo ou pelo menos limitando, explicando ao empregado os limites do uso do endereço eletrônico corporativo. Como que se fiscaliza isso, se não pode mandar um e-mail com conteúdo, por exemplo, como esse que a gente viu na decisão, para outras pessoas no ambiente corporativo, do seu e-mail corporativo? Como é que se fiscaliza isso? Depende, já que a empresa também não pode ter acesso ao conteúdo do e-mail das pessoas, Essa é uma confusão que se faz. As pessoas confundem endereço eletrônico, correspondência eletrônica com correspondência meio físico. Eu não posso te mandar uma correspondência em meio físico, e outra pessoa que não esteja autorizada por ti abri-la, porque isso é violação de correspondência. No caso de uma empresa, primeiro, o endereço não é pessoal. O endereço é, como eu disse antes, para o trabalho. E o empregador, ele na verdade, ele não tem um instrumento que fiscalize, olha, a Érica mandou isso aqui, esse endereço aqui, essa hora acessou isso aqui. Não, ela não tem isso. O que existe normalmente são, nas grandes empresas, tal como nesse caso do exemplo, o que se tem é uma equipe, um departamento de TI, que fica o tempo inteiro monitorando e as pessoas, os profissionais de tecnologia de informação, eles têm todo um conhecimento técnico, que é uma série de siglas e de ícones, que eles perpassam e veem se tem alguma inconsistência para ver se existe algum hacker adentrando, alguma coisa anormal dentro da correspondência e da rotina normal da empresa. Então, a empresa, na verdade, ela não fiscaliza e nem abre a tua correspondência, porque o que nós vemos na tela do computador é uma máscara. O que o técnico de tecnologia de informação vê é todo um esquema de controle à segurança das informações da empresa. E como é que fica o uso de redes sociais também no ambiente de trabalho? Tem empresa que permite, tem empresa que não permite, como é que fica? Eu sou de uma linha mais antiga, de um tempo mais antigo, e eu tenho para mim que a responsabilidade e a ética, a moralidade de cada indivíduo, ela deve estar à frente sempre, Então, se tu me contratas para eu trabalhar determinado limite de jornada, tu até pode permitir, contando com o meu bom senso, que eu utilize aquela minha ferramenta de trabalho, aquele equipamento, o computador, ou a internet, ou o endereço eletrônico, para usos particulares, mas desde que eu cumpra a função para a qual eu fui contratada. Então, o empregador que estabelece limite, olha, não pode acessar Facebook, não pode acessar YouTube, não pode acessar links de fotografias, de fofocas palacianas, já está expresso. Se o empregado descumpre isso, ele incide em ato de insubordinação e indisciplina passível de demissão por justa causa. Agora, o empregador que não coloca esse limite
passa para o empregado a consciência de que ele está sendo pago para trabalhar e não para ficar no horário de trabalho passeando em Facebook ou em outras redes sociais ou o que seja, porque o que acontece? Na verdade, o empregado estará lesando o empregador, que ele estará pagando, vamos, a título de exemplo, pagando por uma jornada de 8 e o empregado mal trabalha 4. Pois é. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e continuamos aqui a nossa conversa com a advogada Regilene Santos do Nascimento sobre o uso das redes sociais e de e-mail no ambiente de trabalho. Doutora, publicações pessoais numa rede pessoal que a pessoa tenha, né? De alguma forma, ela pode ser monitorada pela empresa para saber qual é o perfil daquele funcionário? Ele tem que manter alguma ética nisso? Na verdade, as redes sociais, eu tenho visto alguns administradores e responsáveis por RHs esclarecendo que as pessoas fazem isso. Na verdade, quando tu acessa te expõe numa rede social, tu fica com teu perfil associado, né? Então, a Justiça do Trabalho proíbe que os empregadores pesquisem junto aos tribunais se aquele empregado tem reclamações trabalhistas, quantas reclamações trabalhistas tem, enfim. Isso à parte, a questão da análise do perfil do empregado em Facebook ou em qualquer outra rede social, isso não há nenhum proibitivo, até porque o empregador tem a liberdade de escolher um indivíduo que preencha o seu perfil. Na hora que tu vai fazer uma entrevista, tu é assim a melhor maravilha do mundo, não é? Mas na verdade no dia a dia não é bem assim. Então eu tenho visto que setores de RHs têm exatamente se ocupado em verificar o perfil da pessoa, como é que ela é, para ver se ela vai dar problema ou não, ou se ela vai atender, melhor dizendo, àquele cargo ao qual ela se ocupe. E aproveitando o gancho, essas mesmas redes sociais, a jurisprudência tem admitido ser utilizada como meio de prova para a demissão de pessoas por justa causa, quando eles se utilizam dessas redes sociais para denegrir o empregador ou algum outro colega de trabalho, porque na verdade aí tu passa para a questão da prova. Então a rede social é um meio de prova, tem sido considerado como um meio de prova, sim. É bom as pessoas tomarem cuidado com o que falam e o que escrevem nas suas páginas de Facebook e outras redes sociais. Quer dizer, todo cuidado é pouco, até porque aquilo lá fica registrado e fica para sempre. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Regilene dos Santos Nascimento, que é advogada e conversou com a gente a respeito do direito trabalhista envolvendo as redes sociais e o uso de e-mail corporativo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigada.